Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou o pastor Everton, pastor da Igreja Batista Nacional do Evangelho Vivo, e eu quero, através desse vídeo, dar seguimento à exposição do Salmo de número 46. Nós começamos a fazer a exposição do Salmo de número 46, falamos do versículo 1 ao versículo de número 3, que mostra Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção quando a natureza está em desordem. Hoje nós vamos falar dos versículos 4 a 7, que mostra que Deus é presente. Deus é presente quando Jerusalém é cercada pelos inimigos. Deus é presente quando nós estamos cercados por todos os lados. E por último, num vídeo que nós vamos fazer depois, Deus é poderoso, dos versículos 8 e 11. Deus é poderoso porque Ele é o Rei de toda a terra. Eu quero ler com você a palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Vamos ler os versículos de 4 a 7, que diz assim: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por poder ler a Tua palavra. Senhor, que a nossa mente seja iluminada, Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha transformar, ó Deus, venha renovar a nossa mente. Ó Deus, venha fazer com que essa palavra produza frutos para a glória do Teu nome. Incendeia o nosso coração, ó Deus, de sincera devoção. Ó Deus, que as nossas mãos sejam fortalecidas para o desempenho da Tua obra. Que os nossos joelhos se caem em total submissão e obediência à Tua palavra. E que os nossos pés sejam formosos no anúncio do Evangelho. Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, queridos, como eu disse na nossa primeira exposição, onde nós vimos que Deus é proteção, e nós vimos 3 pontinhos, e o primeiro pontinho dizendo que Deus é proteção, dos versículos de 1 a 3, no versículo 1 mostra que Deus é nossa proteção, porque só Ele é digno de toda confiança. E aqui nós vemos 3 imagens, 3 figuras: Deus como refúgio, Deus como fortaleza e Deus como socorro. Deus como refúgio nos mostra um lugar seguro de confiança para nos proteger. Deus como fortaleza nos mostra uma fonte segura de energia física, de energia emocional e principalmente de energia espiritual. E Deus como socorro, no sentido dá a entender de um braço que nos sustenta com ajuda e com segurança. O segundo ponto dessa mensagem é que Deus é a nossa proteção porque só Ele está pronto para nos ajudar. O versículo 1 vai nos mostrar isso também. O Senhor, através de Jesus Cristo, está sempre pronto para nos ajudar. E nós podemos a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, clamar ao Senhor Jesus por meio da oração. E por último, Deus é a nossa proteção porque só Ele está no controle de toda a situação. Versículos de 2 e 3. Deus é soberano na terra e nos céus. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle do universo. Ele está no controle do mundo. Ele está no controle das nações. Ele está no controle desse país. Ele está no controle da sua família. Ele está no controle da sua vida. Pois bem, queridos, esse salmo, para que nós possamos entender melhor, nós precisamos levar em conta o contexto histórico que está inserido. Em particular, precisamos ver o cenário internacional dos dias em que este salmo foi escrito. Aquela região do mundo, até hoje, é uma região instável, politicamente falando, e durante vários séculos, reis assentaram ao poder e reis também declinaram. Havia e ainda há ali naquela região uma constante tensão político e militar. E nos dias em que esse salmo foi escrito, um pequeno reino se agigantou, chamado de Assíria, cuja capital era Nínive, e todos os reis da Síria estavam unânimes em levar um projeto expansionista e se tornar um império, o que de fato se tornou uma grande potência hegemônica no mundo antigo, conhecido como Império Assírio. Eles
haviam subjugado vários povos, já haviam conquistado praticamente toda a região leste, e agora o projeto expansionista era dirigir-se para o oeste para capturar e subjugar o Egito, que ainda naquela época era uma força muito potente. E nesse corredor entre a Síria e o Egito haviam dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. O rei assírio Salmanaser, havia destruído o reino do norte em 722 e levado cativo a tribo do norte, e essas tribos foram levadas para regiões onde a Síria exercia domínio, e aproximadamente 14 anos mais tarde, novamente a Síria, agora com Senaqueribe, a Síria continua o seu projeto de expansão geopolítica e tem à sua frente, antes do Egito, o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E com esse pano de fundo em mente, o salmista, dos versículos 4 e 7, nos mostra o Deus presente. Deus é presente e pode ser visto em 3 ilustrações. Se você perceber na sua Bíblia aí, o versículo 4, a parte A, mostra Deus é presente como rio. O versículo 4, a parte B, e o versículo 5, mostra Deus é presente como morada. E o versículo 6 e 7 nos mostra Deus é presente como comandante. E baseado nessa divisão aqui, dos versículos de 4 a 7, nós queremos então fazer a exposição da palavra de Deus. Vamos lá então, o primeiro ponto dessa mensagem de hoje é Deus é presente como rio, versículos 4a. O texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. E a pergunta que fazemos aqui é, que rio é esse? Para a gente entender esse rio, que Deus é presente como rio, ele pode ser visto de 3 maneiras. Primeiro, Deus é presente como rio de fontes de águas extraordinárias. O texto fala de um rio, mas nunca houve rio na cidade de Jerusalém. Jerusalém foi conquistada por Davi, tomada dos jebuseus, uma cidade estratégica que está a mais de 90 metros acima do nível do mar, e a água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém. Jerusalém era uma das pouquíssimas cidades do mundo antigo construída longe às margens de um rio. Para você perceber, na Inglaterra, na cidade de Londres, nós encontramos o rio Tâmisa. Na França, na cidade de Paris, o rio Sena. No Egito, nós encontramos o rio Nilo. Na cidade de Nínive, naquela época, havia o rio Tigre e o rio Eufrates. Na cidade da Babilônia, havia o rio da Babilônia que cortava a cidade. As grandes cidades do mundo antigo foram construídas às margens de um grande rio. E inúmeras vezes nós cantamos algumas canções e nós não sabemos por que cantamos, né? Existem algumas canções que dizem, há um rio que flui do teu grande amor, né? Águas que correm do trono. Há uma outra que diz, há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Nós precisamos saber o que nós estamos cantando. Esse verso aqui, esse texto está relacionado com a poesia hebraica, revelando algo extraordinário que Deus havia realizado entre o seu povo. Naquela época, como nós dissemos, o rei do sul era Ezequias. Ezequias sendo um rei temente, muito inteligente, estrategista, um importante líder militar, consciente do que havia acontecido em Samaria, fez várias reformas e construções de Jerusalém. Ele consertou e reforçou as muralhas de Jerusalém, construiu torres de vigilância e de defesa. E ele construiu uma das obras mais importantes, uma das maiores obras da engenharia do mundo antigo. Em 2 Reis, no capítulo de número 20, e 2 Crônicas 32, nos mostra Deus dando sabedoria para Ezequias, e Ezequias, usando a sabedoria de Deus, ele constrói um sistema subterrâneo de abastecimento de água, com um túnel furado na rocha, com aproximadamente 533 metros, conhecido como túnel de Ezequias, que pode ser visto até hoje. E então ele constrói um aqueduto que ligava os mananciais de Geon, no Vale de Cedron,
ao tanque de Siloé dentro da cidade de Jerusalém. Ezequias canaliza essa água de fora para dentro da cidade, fazendo essa água jorrar para dentro do tanque de Siloé. E pela primeira vez, a comunidade de Jerusalém vê aquele rio dentro da cidade. Eles não conseguem ver apenas o milagre da engenharia humana, eles não enxergam não apenas o milagre da sabedoria humana, mas o milagre da sabedoria divina dada ao homem. Eles enxergam também a providência divina, eles veem o milagre da graça de Deus entre eles, porque a água no meio do povo era sinônimo da graça de Deus. E interessante porque a palavra Siloé no hebraico significa enviado. Eles sabiam que aquela água era algo extraordinário, algo enviado da parte de Deus. Daí eles cantam a Deus alegremente a um rio que corre dentro da cidade de Deus. Esse rio nos alegra porque é símbolo da sabedoria de Deus, da providência de Deus, da graça de Deus que Deus enviou sobre o seu povo. E foi nesse mesmo tanque, há 700 anos depois, o tanque de Siloé, o tanque do enviado, em João capítulo 9, onde Jesus, o enviado de Deus, curou um cego de nascença de forma extraordinária. O próprio cego, no capítulo 7, dos versículos 32 e 33, ele reconhece que desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Ele ficou extraordinário porque sabia que Deus estava com aquele homem. E queridos, nós aprendemos aqui que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Ele é a fonte extraordinária que nos faz abrir os olhos e nos faz ver a glória de Deus em nosso meio. Segunda coisa que nós vemos aqui, primeiro, nós vimos que Deus é presente como um rio de fontes de águas extraordinárias, mas também nós vemos aqui que Deus é presente como um rio de fontes de águas tranquilas. Nos dias do rei Acaz, o rei Acaz foi pai do rei Ezequias, Isaías comparou uma das invasões dos assírios como um rio transbordante, mas lembrou ao povo de que seu Deus era como um rio de águas de Siloé que correm tranquilamente, lá em Isaías capítulo 8, versículos de 5 a 10. E o salmista, queridos, ele olha para fora de Jerusalém, e a cena que ele vê é a natureza em desordem. Ele olha então em volta de Jerusalém, do lado de fora dos muros, e o que ele vê é o cerco assírio como um enchente, como águas que tumultuam, que espumejam, conforme o versículo 3 desse salmo. Mas daí ele foca agora o seu olhar para outro cenário, ele agora olha para dentro dos muros e vê o manancial que jorra para o tanque de Siloé, um manancial de águas tranquilas. Então ele tranquiliza o seu coração. E aqui nós não podemos deixar de lembrar do Salmo de número 23, que diz: Ele nos leva para junto das águas tranquilas, para as águas de descanso. E queridos, aqui também nós lembramos de Jesus, porque Jesus é o nosso pastor. E nós devemos olhar para Jesus, porque é Ele que nos leva para junto das águas tranquilas. É Ele que refrigera a nossa alma. Além, meus queridos, disso, Deus também é um Deus presente, que é a terceira imagem aqui. Deus é presente como um rio de fontes de águas vivas. O termo há um rio, a palavra está no presente, no hebraico, traz o sentido de um rio perene, que não seca. Não é como os valins que em determinada época do ano secava, não, mas uma fonte a jorrar constantemente, que nos faz lembrar também de Jesus Cristo. Jesus, quando estava em Jerusalém, e João relata isso no seu evangelho, no capítulo de número 7, dos versículos 37 a 39, Jesus estava ali na festa dos tabernáculos, observando as pessoas no último dia de festa, pegando ali as águas desse manancial do tanque de Siloé, essas águas que eram usadas nas cerimônias, e ele, olhando aquelas pessoas, ele diz às pessoas: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Queridos, Jesus também respondendo à mulher samaritana sobre a fonte de água viva, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui
porque aprendemos também que Jesus Cristo é a fonte de água viva, é a fonte que traz vida, vida abundante e vida eterna. Queridos, o salmista, ele olha para Deus como um rio. Ele sabe que Deus é presente como um rio de fontes extraordinárias. Ele olha para Deus e sabe que Deus é presente como um rio de fontes de águas tranquilas. Ele olha para Deus e ele sabe que Deus é presente como um rio de fontes de águas vivas. E nós também, nós sabemos e cremos que Jesus é a fonte extraordinária, enviado da parte de Deus para abrir os nossos olhos. Jesus é o nosso pastor que nos leva para a fonte de águas tranquilas. Jesus é a fonte de água viva, que traz vida, vida abundante e vida eterna. O segundo ponto desta mensagem é que Deus é presente como morada. Versículos 4b a 5. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E aqui é importante o contexto histórico, o contexto geopolítico, o pano de fundo. Como eu já disse, aproximadamente 14 anos atrás, o rei Salmanaser, que é citado na Bíblia e que por 3 anos cercou Samaria, que era a capital do Reino do Norte, cujo rei era Oséias. Oséias era um rei perverso e seguiu o caminho dos reis ruins. Todos os reis do Norte foram reis que não seguiram o caminho do Senhor e eles foram de mal a pior. E a gente vê aqui Salmanaser, ele invade Jerusalém, ele destrói Samaria, ele leva cativas 10 tribos que foram conduzidas para várias partes do Império Assíria, e a Síria assim continua o seu projeto de expansão geopolítico. E novamente, agora, mais uma vez, a Síria está de volta, mas agora com o rei Senaqueribe, e a Síria está às portas dos muros de Jerusalém, tentando entrar em Jerusalém. E é curioso porque Senaqueribe faz um cerco de 6 meses em Jerusalém, e a população está dentro da cidade. Ele conquista uma fortaleza chamada Laquis, que está no caminho que dava para o Egito. Ele tenta ali intimidar Ezequias, porque o projeto expansionista da Síria não era apenas guerrear com Judá, mas subjugá-lo. Seu objetivo principal era conquistar o Egito, que era uma das potências importantes da época. Então Senaqueribe, ele envia o comandante do seu exército, Rabsaque, com uma enorme força militar para afrontar o Deus de Israel e para exigir que Ezequias se rendesse. Rabsaque está diante dos muros de Jerusalém, conforme 2 Reis capítulo 18, 2 Crônicas 32, Isaías 36. E Rabsaque diz: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixardes sitiar Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para que morreres a fome, a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que os seus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem algum reino pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos livrará o vosso Deus das minhas mãos. E queridos, e a Escritura também nos diz que Senaqueribe escreveu cartas blasfemando do Senhor, do Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações, de outras nações, não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. 2 Crônicas 32. Querido, Senaqueribe,
cercou a cidade, mas ele cometeu um erro gravíssimo. Ele cercou a cidade que naquele tempo Deus havia escolhido para ser seu santuário. A cidade que Deus havia escolhido para ser sua morada. Sua habitação como referencial do único e verdadeiro Deus entre os homens. Senaqueribe cercou a cidade cometendo esse erro, porque ele cercou a cidade cujo verdadeiro Deus estava dentro dela. E quem estava correndo o risco não era quem estava dentro da cidade, mas quem estava fora da cidade. E por que Deus escolheu Jerusalém como lugar da sua presença e morada? Deus, o Deus onipotente, que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele decide escolher, na época, Jerusalém por 3 motivos. E a Bíblia nos mostra isso. O versículo 4b diz: para ser separada por Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Também, para ser habitada por Deus, versículo 5a, Deus está no meio dela. E também para ser ajudada por Deus, versículo 5b, Deus a ajudará. Primeiro, então, Deus escolhe Jerusalém para ser separada por Ele. Versículo 4, o santuário das moradas do Altíssimo, em Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, no Monte Sião, Salomão havia recebido ordens de Deus e de Davi para construir o santuário, onde nesse santuário haveria de ser colocado a Arca da Aliança. E o templo foi construído, mas não somente o templo em si, o templo foi construído em um lugar preparado e separado como um referencial visível da presença de Deus entre os homens, uma casa de oração para todos os povos. Mas somente o templo em si não é garantia alguma de proteção e vitória. Prova disso, tempos depois desses acontecimentos, o templo se tornou um ídolo para o povo de Deus. E isso foi denunciado pelo profeta Jeremias, no capítulo 7, dos versículos de 1 a 8, onde o povo achou que porque o templo do Senhor estava naquele lugar, eles poderiam fazer o que queriam, poderiam pecar e viver de qualquer forma. Segundo, Deus escolheu Jerusalém para ser habitada por Ele. Versículo 5a, Deus está no meio dela. Somente o templo não era suficiente, era necessária a presença real do Deus vivo no meio do seu povo. E Deus havia feito uma promessa com os patriarcas, Deus havia feito uma promessa com o povo de Israel, Deus havia feito um compromisso, uma aliança com Davi, dizendo que sempre estaria com eles e que nunca os abandonaria. Mas se eles não guardassem a aliança, eles os entregaria na mão dos opressores. E ele disse que estaria com eles, que os protegeria por causa da promessa feita por causa do seu nome. E assim foi com os patriarcas, assim foi com o povo que peregrinou no deserto, o Deus presente em forma de uma coluna de fogo, de uma nuvem. Assim foi a conquista da terra prometida. E é interessante notar que Ezequias estava profundamente consciente que o que havia acontecido com o cativeiro do Reino do Norte havia sido porque o Reino do Norte havia quebrado completamente a sua aliança com Deus. Por isso Ezequias procurou eliminar a idolatria em todo o seu reino e fez profundas reformas religiosas para que o povo buscasse a presença de Deus. Ele sabia que Deus havia deixado o povo ser levado cativo porque o povo do norte havia abandonado o Senhor. Então o Senhor permitiu que eles caíssem nas mãos dos assírios. Enquanto Deus habitou entre o seu povo, a cidade foi invencível. Jamais foi abalada, como o salmista aqui nos diz. Mas quando o povo de Deus, anos depois, abandonou o Senhor, 150 anos depois, Deus deixou que eles fossem dominados pelos babilônicos. Deus os entregou nas mãos dos babilônicos. Deus deixou de habitar naquele lugar. E por último, Deus escolheu a Jerusalém para a sua habitação e morada para ser ajudada por Deus. O texto diz que Deus ajudará. Quando o povo se dirige ao templo com a motivação correta, quando o coração é contrito, quando os objetivos é genuíno, a vontade de fato é buscar a Deus, é glorificar a Deus, Deus se manifesta, a sua presença é percebida. Assim foi com Ana quando ela foi buscar a presença de Deus, assim foi com Salomão na inauguração do templo, assim foi com Isaías quando ele viu ali o Senhor assentado num alto sublime trono, e assim também foi com o rei Ezequias.
E Ezequias, ao receber as ameaças de Senaqueribe, as cartas, ele vai ao templo e coloca a carta na presença do Senhor, diz o texto sagrado. Ele faz uma oração repleta de teologia bíblica. Ele diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu a carta perante o Senhor. E orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras. Eles lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, Senhor, pois, ó Deus, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Texto que pode ser encontrado em 2 Reis, capítulo 19, e também Isaías, capítulo 37, versículos 14 a 20. E aqui, voltando para o Salmo, o versículo 5, a parte B do Salmo 46, nos mostra qual foi a resposta de Deus. O texto, ele continua dizendo aqui, na parte B do versículo 5, Deus a ajudará desde antemanhã. O termo desde antemanhã, na revista atualizada, ou o termo desde romper da manhã, na Nova Almeida atualizada, traz a ideia de alguém resoluto, de alguém resolvido, de alguém decidido e ansioso para concretizar um objetivo e que age mais cedo do que as pessoas possam imaginar. E é alguém que age e que comanda um ataque antes que o inimigo possa ter qualquer iniciativa. E aqui nós chegamos ao final do terceiro ponto da nossa mensagem, mostrando que Deus é presente como comandante, os versículos de 6 a 7. O texto diz: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, Deus é o Altíssimo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o comandante que comanda todos os exércitos dos céus e da terra. Deus ouviu imediatamente a humilde oração de Ezequias e de pronto mandou uma mensagem por meio do profeta Isaías, registrado em 2 Reis 19, Isaías 37, dizendo que Senaqueribe seria humilhado, que o rei da Síria não iria entrar na cidade, não iria atirar nenhuma flecha e que nenhum soldado assírio com escudo chegaria perto dos muros, porque aquele rei iria voltar pelo próprio caminho que veio, porque o próprio Senhor iria proteger essa cidade por amor do seu próprio santo nome. E aqui, querido, de que forma Deus é presente como comandante? De 3 maneiras. O texto nos mostra, primeiro, Deus, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, porque ao seu comando exércitos são desbaratados e destruídos. A palavra de Deus nos diz, em 2 Reis 19, em 1 Crônicas 32 e Isaías 37, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. E quando o restante se levantou pela manhã, viu a grande quantidade de cadáveres. Meus queridos, ele faz ouvir a voz e a terra se dissolve, porque ao seu comando os exércitos são desbaratinados e são destruídos. Segundo, ele é presente como comandante, porque ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, porque ao seu comando reinos são abalados. A palavra de Deus também nos diz que o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. E tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus filhos ali o mataram à espada. Deus havia dito a Ezequias, por meio de Isaías, que o rei da Síria iria voltar para a sua terra e que Deus faria com que ele fosse morto. Está lá em Isaías 37, versículo 4. O Deus pagão de Nisroque, o Deus conhecido como Deus Águia, que tudo vê, o Deus do rei de Senaqueribe, não pôde livrá-lo em seu tempo das mãos do Senhor dos exércitos.
não pôde livrá-lo da conspiração e do assassinato cometido pelos seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer. O Império Assírio foi abalado, o rei foi morto. O Império Assírio foi abalado por conta da inutilidade dos seus ídolos, por conta da forma como o rei foi assassinado. Por isso que o salmista aqui ele enfatiza: enquanto os deuses das nações não podem proteger os seus reinos, os seus impérios, o Senhor, o comandante, o Senhor dos exércitos, que rege, comanda a terra e o céu, Ele é Deus conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E terceiro, Ele é presente como comandante, porque Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, porque ao seu comando Deus faz calar o bramido e o barulho das nações. A blasfêmia contra o Senhor e as ameaças contra o povo de Deus proferidas pelos assírios foram caladas, foram silenciadas pelo comando do Senhor dos Exércitos. Pois bem, queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que Deus está presente hoje em nossas vidas, principalmente por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo que habita entre nós. Jesus Cristo é a fonte de água extraordinária enviada da parte de Deus e que por meio do Espírito Santo nos faz ver as obras extraordinárias da bondade de Deus, as maravilhas de Deus. Olha quanta coisa boa Deus fez, olha quanta coisa boa Deus está fazendo, e creia nas obras extraordinárias que o Senhor ainda irá fazer por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o nosso bom pastor que nos conduz para fontes de águas tranquilas. É Ele, por meio do Espírito Santo, que nos consola, que tranquiliza o nosso coração diante desses momentos de crise que nós estamos enfrentando, dessa pandemia. Jesus, Ele também é a fonte de água viva. Ele oferece gratuitamente essa água viva que alimenta o nosso corpo, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. E essa água viva é uma água que traz vida. Vida é abundância e vida eterna. A segunda lição aqui que nós aprendemos é que Deus ainda hoje está presente no meio de nós, por meio do seu Espírito. Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro daqueles que se entregaram, aqueles que confiaram suas vidas a Jesus Cristo. Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, porque Jesus havia dito também que estaria conosco. Ele está dentro de nós, está do nosso lado. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que quando a igreja também se reúne, Deus se faz presente, Deus habita no meio das pessoas, através do seu povo. A quarta lição que nós aprendemos aqui com esse texto também é que Deus está no comando, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle do universo. Deus está no controle do mundo, Deus está no controle das nações, Ele está no controle desse país, Ele está no comando da sua família, Ele está no comando da sua vida, Ele está no comando dessa epidemia que assola os países. Nós cremos na soberania, no controle, na providência de Deus. A quinta lição é que o Deus de Jacó, e quando falo Deus de Jacó, Jacó foi graciosamente escolhido por Deus. Deus, na sua infinita graça, decidiu nos abençoar, decidiu estar presente, decidiu estar conosco. Por isso, e a última lição, a sexta lição, por isso nós podemos dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o comandante, o Senhor que controla toda a existência, que controla o universo, que controla as nações, que controla a natureza. Ele está conosco. É muito interessante a divisão desse salmo, porque nos primeiros versículos, os versículos de 1 a 3, mostra que Deus está no controle de toda a natureza. Os versículos que nós meditamos nessa noite mostram que Deus está no controle de todas as nações, principalmente das nações mais poderosas. E nós vamos ver na próxima exposição desse texto, dos versículos de número 8 a 11, que Deus, Ele é o Deus, Ele é o Rei de todas as nações. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar entendendo que Deus é presente. Deus é presente como
um rio. Deus é presente aqui, como nós falamos nessa noite. Deus, Ele é presente como morada. Ele está dentro de nós, está do nosso lado. Deus é presente como comandante. Ele controla, Ele comanda todas as coisas. Nas suas mãos está o controle de toda a situação. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus presente como um rio, como fonte de toda justiça, de todo poder, de todo amor, de forma extraordinária. Ó, o Senhor é presente, ó Deus, no nosso meio como fontes de águas vivas. Louvado seja o Teu nome. O Senhor, ó Deus, é presente e o Senhor habita dentro de nós. O Senhor está conosco e o Senhor comanda toda a questão. O Senhor comanda o universo. O Senhor comanda as nações. O Senhor é o Rei soberano sobre toda a terra. Nós descansamos em Ti, nós nos alegramos em Ti e nós dizemos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.